quarta que vem, então fica o convite aí para vocês. E o nosso objetivo, gente, é o seguinte, já vou fazer a introdução aqui da palestra, certo? O objetivo dessa palestra é ter uma conversa com vocês, né? Ou melhor, uma desmistificação, de repente, de determinadas coisas, né? Que as pessoas costumam ter a respeito tanto da ação política cabível ao leigo, quanto a própria posição da igreja a respeito de assuntos polêmicos, né? Já começa pelo fato de que a igreja ela não dá solução mágica para as coisas, né? É até uma tentação da gente que acredita no poder das chaves da igreja querer que ela resolva tudo. Na verdade, tem situações concretas, e a política é uma delas, né, que se exige a ponderação das circunstâncias concretas, que vai variar de época e lugar. E por isso não é possível que a igreja dê uma solução política definitiva. Mas isso não impede, contudo, que ela aponte e condene determinados erros, que em qualquer época ou lugar serão erros, certo? E a Rerum Novarum foi uma encíclica escrita pelo Papa Leão XIII, né, num contexto em que ideologias contaminavam, ou estavam começando a contaminar o debate político, filosófico, intelectual, e que o Papa Leão XIII, até mesmo fazendo ali uma espécie de comparação, né, com os princípios da doutrina social da igreja, aqueles princípios que decorrem do próprio Evangelho, ele entendeu que, por exemplo, a ideologia marxista que estava sendo apregoada naquele instante, né, vou localizar para vocês. Leão XIII foi o Papa ali do final do século XIX, certo? Final do século XIX. E vocês vão localizar melhor ainda. Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista em 1848. 49, perdão. Não, só para vocês entenderem aqui o contexto em si. 48, né? Enfim. Só para vocês entenderem o contexto em si, né? E aí a gente quer conversar, né, Godoy? A gente fez aí Bom, vai lá. Não, primeiro, só assim, quem estiver lá atrás, tal, se quiser, tem um lugar aqui, né? Vocês ficam à vontade. Mas a gente fez essa disposição também para vocês ficarem à vontade, então fiquem à vontade para interromper. Primeira ponderação que eu gostaria de colocar é o seguinte: primeiro, aliás, eu já coloquei o esquema aí, para vocês já terem uma ideia do que a gente vai falar. São alguns pontos, até aqui é uma contextualização, né? Do 4 ao 10, do 4 ao 9, aliás, são alguns pontos que a encíclica trata. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: é que essa palestra, de início, pode parecer como que muito distante de nós, né? Porque tem 130 anos que o Papa escreveu essa encíclica, é muito tempo. E pode parecer, às vezes, muito técnico, sei lá, muito histórico, assim, né? Só que é um tema muito próximo da gente, muito próximo. Vocês vão entender ao longo do tempo por quê. E eu começo com a seguinte provocação, para a gente ter uma ideia da importância da Rerum Novarum. Só o ISPA só existe hoje, a gente só está aqui hoje conversando nessa sala, porque o Papa Leão XIII escreveu essa encíclica. Com certeza, que é o ponto 10 que a gente vai falar. A Rerum Novarum, ela inaugurou um tempo novo, não como assim, não é que o Papa tenha reformado nada, não é que ele tenha, tenha sido revolucionário, nada disso, muito pelo contrário. Mas ele atualizou os ensinamentos da igreja de uma forma tão vigorosa, né, e tão inovadora no sentido da forma como ele usou para comunicar esses ensinamentos, que ela é chamada de a Magna Carta social, né, por todos os papas sucessores. Por isso que a gente tem vários documentos que comemoram o aniversário da Rerum Novarum. Tem a 40º ano, que é o 40 anos, antes também tem, mas eu não lembro quais foram. Tem a Mater et Magistro Patentes, também não lembro, mas uma delas celebra mais um aniversário. Tem a 80ª de Vênice, que celebra 80 anos. Tem a 100º anos, que celebra 100 anos. E vai continuar assim, porque foi um documento muito importante para a igreja. Então vamos lá. Primeiro voltando para o contexto, né? Que o Leandro estava falando. Só queria fazer essas ponderações antes. Por que a encíclica foi escrita?
pela questão operária. Esses eram os termos que eram usados, a questão operária. Que era o quê? Que era um fato. É um fato que existia uma camada imensa de trabalhadores, muitas pessoas, que tinham a sua dignidade violada em condições desumanas de trabalho. E isso estava se estendendo pela Europa inteira. Né? O século XIX, final do século XIX, 1891, que é em cima, pode parecer um pouco tarde assim, mas a Revolução Industrial ela começou com força na Inglaterra, né? Depois, ao longo do século XIX, que ela se espalhou pelo restante da Europa. Então, esse é o contexto, né? Que isso era um fato de muitas pessoas que passavam por essa situação. E aí, tem um ponto muito importante, que essa situação toda que aconteceu, né, que estava surgindo ali na Europa, foi uma consequência do liberalismo econômico. E às vezes as pessoas, quando falam da Guerra Renovada, batem demais na tecla do comunismo, né? O Papa de fato ele condena o comunismo, mas ele também fala contra o liberalismo, até porque essa foi a causa de que, pela qual ele escreveu lá em seguida. Porque o liberalismo econômico, né, junto com o capitalismo ali, que já estava bem forte e tal, ele separou a moral da economia. E ele, como que deixou os proprietários ali, das indústrias e tudo mais, como que completamente alheios às condições das pessoas que estavam ali sob os seus cuidados, porque existe uma exigência cristã de que a autoridade ela tem que se preocupar, ela tem que agir de forma caritativa com o seu subordinado. E então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, que foi uma consequência do liberalismo econômico. Mas para entender tudo isso, eu acho que precisaria de uma outra palestra para falar de todo o contexto das revoluções que foram sucedendo na Europa. Então a gente vai fazer só um breve resumo de como que o liberalismo surgiu ali e como que ele tomou conta da Europa. Primeiro, a Revolução Francesa, foi a primeira Revolução Liberal, em 1789, a Revolução Burguesa. E logo depois a Lei de Le Chapelier, em 1791, que proibiu a associação de trabalhadores. Se a gente lembrar lá das nossas aulas de Idade Média e ensino médio, a gente vai lembrar dos negócios de associação, corporação de ofícios, vocês lembram? Esses negócios assim. Mas o que acontece é que essas corporações, assim, existem diversos problemas. Eu não sou um grande entendedor do assunto, mas é um fato que as corporações de ofício elas geravam um ambiente saudável para que os trabalhadores se apoiassem uns nos outros e colaborassem na edificação de uma sociedade orgânica, ou seja, em que os corpos intermédios, aqueles meios que estão entre a família e o Estado, qualquer que seja, por exemplo, o ISP é um corpo intermédio, a escola é um corpo intermédio, essas associações que são como que sindicatos, não sindicatos, são corpos intermédios, elas geravam essa organicidade, ou seja, as pessoas se articulam e se unem para poder ajudar umas às outras, apoiar os inferiores ali e exigir dos superiores aquilo que lhes é devido. Então esse é esse é o contexto aí, anterior à Revolução Francesa e, enfim, houveram vários problemas com as corporações de ofício, de tal forma que na Revolução Francesa, ali na Lei de Chapelier, qualquer tipo de associação de trabalhador foi proibida. E depois disso, a Revolução Francesa se espalhou pela Europa inteira. Aí eu coloquei só umas datas aqui para a gente ter uma ideia. Em Portugal e na Espanha, em 1820, na Grécia, em 1821, na Bélgica, Polônia e na Suíça, em 1830, na Áustria, na Hungria, na Suécia, na Romênia e na Sicília, em 1848, nos Principados Alemães, porque ainda não havia Alemanha unificada, e na Dinamarca, em 1849. Ou seja, foi ao longo do século XIX que os ideais revolucionários franceses se espalharam pela Europa, com essa ideia do individualismo. A Revolução Francesa ela traz um ponto muito forte do individualismo.
Se quiser complementar aí. Não, o que eu complementaria, na verdade, assim, né, para a gente entender, digamos assim, o que a Revolução Francesa fez, né, ou melhor, do que dela decorreu, né, para que criasse esse estado de coisas, né, foi aquele postulado, né, laissez-faire, né, ou seja, laissez-faire, exatamente, deixa ir, né, deixa rolar, né, deixa o pessoal negociar, né. E esse postulado, ele explica, de alguma maneira, a proibição dos sindicatos, né, e das corporações de ofício. Por quê? Porque as corporações de ofício, né, a gente tem que entender também por que as corporações de ofício surgiram, né, elas surgiram justamente por necessidade da natureza das coisas. Na época, ali, no início da modernidade, as pessoas começaram a sair do campo para as cidades, né? Saíram ali da situação aquela coisa que a gente sempre aprende, né? Feudalismo e tal, senhor feudal, vassalo e tal. Elas deixaram essas condições e se desapegaram da terra de alguma maneira e passaram então a fazer trabalhos técnicos, trabalhos de repetição, com vistas a uma produção mais acentuada, digamos assim, né? Uma produção não em massa ainda, né? Não diria em massa, mas algo que se desgarra da terra, tá certo? Não é mais o servo lá sendo protegido pelo senhor feudal e simplesmente prestando-lhe serviços de plantio, de colheita, etc, etc, enquanto o senhor feudal lhe protege. Não é mais isso, né? Na verdade, passam-se a existir grandes aglomerados de pessoas que trabalham numa indústria, por exemplo, e recebem por isso, né? E elas são livres para sair, não tem mais aquela proteção, aquela concórdia, digamos assim, entre senhor feudal e servo. Aparentes, quando eu digo concórdia, não estou dizendo que não ocorreram problemas, claro que ocorreram, né? Mas na verdade, muitas vezes o servo queria ser servo do seu feudal, somente porque não tinha outra alternativa, né? Pelo menos ele ganhava sua proteção, né? Normalmente, senhores feudais eram grandes guerreiros, né? Príncipes, né? Duques, né? Pessoas que sabiam lutar, né? Mas enfim, gente, aí vamos lá. A pessoa se desgarra da terra e começa a trabalhar numa espécie de indústria, né? Um trabalho mais técnico. Qual é a consequência disso? Ela se torna refém daquele serviço. Ela não tem mais a proteção do senhor feudal, né? O patrão ali pode, digamos assim, desgostar do trabalho dela e ela vai, digamos assim, ficar à mercê das circunstâncias. E aí as corporações de ofício, na verdade, elas serviram muito bem para evitar essas coisas, né? A corporação de ofício foi muito incentivada pela igreja, inclusive, né? Foi muito elogiada pelos trabalhadores, também pelos próprios empregados, né? Pelos empregadores, perdão, porque ela era uma maneira de você congregar pessoas que realizavam determinados trabalhos, né? Pega lá a congregação de ofício que congrega sapateiros, né? Pessoas que, sei lá, fazem utensílios domésticos, etc, etc. Congrega as pessoas lá e aquelas pessoas conseguem ter ali uma instituição, um corpo intermédio que consegue não só propiciar a negociação, né, e o trâmite dessas mercadorias com os seus destinatários, mas também pode fazer com que esses mesmos trabalhadores sejam protegidos, né, em caso de abusos, né, em caso de problemas ali na relação laboral. Então as corporações de ofício faziam a vez aí de vai ser algo anacrônico, eu vou dizer, tá? Mas fazia a vez de um sindicato melhorado, né? Era um ambiente cultural. Era um ambiente cultural, exatamente, o pessoal estudava, por isso que eu faço sindicato melhorar. Aqui, eu reduzi a corporação de ofício a uma mediação entre trabalhador e empregado, empregador é uma coisa assim, um reducionismo absurdo, né? Mas vocês entenderem a questão econômica mesmo, né? E aí surge a Revolução Francesa, né? O liberalismo, e o pessoal lá, a burguesia, né? Não é interessante para a burguesia manter aquela corporação. Por quê? Porque a corporação era uma estrutura organizada, um ente organizado, que podia bater de frente com os seus interesses econômicos de produção em massa, tá certo? E aí eles proibiram, né? Inclusive manda para a guilhotina, né? Se o cara quer criar sindicato, manda para a guilhotina. Mas isso vem associado com
com a questão, um ideal, né? Individualista. Ideal individualista, exatamente, né? E também toda a questão de culpabilização da nobreza e da igreja também, né, gente? A gente tem que entrar numa história aqui, numa outra palestra, igual o Godoy falou, né? Para colocar todo o contexto, porque juntamente com essa proibição dos sindicatos, né, decorria também ali questões, por exemplo, de negação da autoridade da igreja, né? Negação da autoridade do rei, né? Daqueles, né? A Revolução Francesa é conhecida porque ela guilhotinou vários reis, né? Por onde passou, né? E nobres, né? Mas enfim, vamos fechar, senão vou entrar em outra questão, né? O problema todo é que com isso, com essa e depois a Revolução Industrial, né? Que aí sim, né? Aí sim é produção em massa mesmo. Aí é produção em massa. Aí é produção em massa, enfim, junto com esse ideal individualista, gerou como que uma atomização da sociedade, a sociedade inteira, né? Com essa ideologia individualista, liberal por trás, é uma atomização. De forma que as famílias estão estruturadas, né? Imagina, a mulher e o homem trabalhando, sei lá, quantas horas, né, fora de casa, sem parar, as crianças também, uma atomização, uma estruturação da família. É claro que isso varia de local para local. Isso não aconteceu na Europa inteira, em toda a Europa foi industrializado de uma maneira, né, de uma hora para outra. E, para não falar do mundo, né? São regiões específicas. Mas, né, enfim, uma camada muito grande de população. E a resposta que surge a isso é uma resposta revolucionária, né? Que é a resposta comunista, que está baseada, né, numa desordem do espírito, né, que é natural de todos nós, da gente se revoltar, né, da gente criar um mundo novo, da gente matar aqueles que estão causando esses males e, enfim, subverter toda a ordem que existe. E então, primeiro, só nesse ponto 2, o liberalismo é como que a causa dessa situação, mas o comunismo ele surge como uma resposta completamente extremada, né? Sim, e assim... Não, não, sem problema. O que a gente tem que entender também é que, conquanto muitas conclusões a que chegou os marxistas, né, que chegaram os marxistas, sejam erradas, né, foram erradas, elas decorreram também ali do próprio estado de coisas, né? Assim, por exemplo, vamos pensar numa coisa, né? O trabalhador na Revolução Industrial, aí vamos pegar aqui sempre a Inglaterra, né? Que é, digamos assim, aquela que se industrializou por primeiro, né? E foi onde Marx estudou, né? Assim, grande parte da sua vida. Então, pega lá, também a França, tudo bem. Pega lá, Inglaterra, os trabalhadores, deixando o campo, passaram a trabalhar nas indústrias. E nas indústrias, eles faziam como que trabalhos repetitivos e manuais, né? Ou seja, você já viu aquele filme lá, do Chaplin, né? Do trabalhador lá que toda professora passa. Toda professora passa, né? Que ele só fica lá fazendo a mesma tarefa o tempo inteiro e nem sabe o que acontece depois, né? Esse tipo de atomização, né, do trabalho, assim, uma especificação, uma tecnização expressiva do trabalho, né? A pessoa só sabe fazer aquilo, né? Passou daquilo, ela não sabe, né? Tipo assim, isso gerou o que o Marx vai dizer, vai conceituar, né, como alienação do trabalhador. O Marx vai falar, o trabalhador alienado. Por quê? O trabalhador alienado porque ele não conhece o fruto do seu trabalho e não tem acesso a ele. Que é verdade. Que é verdade. No entanto, veja só, o Marx vai entender essa alienação como uma espécie, digamos assim, né, veja só, o trabalhador não conhece as outras estruturas da produção, ou seja, ele só faz aquilo, o que vai depois ele não conhece, né? E o produto final vai apenas para o proprietário, para o dono da indústria, né? E aí ele vai lá, vende aquele produto, retira ali a mais-valia, que o Marx vai falar, né? que é o correspondente ao trabalho social feito pelo conjunto dos trabalhadores e que é
a exploração que o dono da terra tira, né, que seria devido a esse trabalhador, mas aí o dono da terra tira esse valor, que é uma mais-valia, né, e aí, ao fazer isso, na visão marxista, né, a Revolução Industrial, o liberalismo, o capitalismo estaria gerando uma luta constante de classes, uma divisão, um rachamento no meio da sociedade. Né? Por que isso? Porque o trabalhador, ou melhor, a classe operária, né, vamos usar aqui o linguagem de Marx, né, a classe proletária operária, né, ela estaria num constante processo de exploração em que ela, realizando o seu trabalho, estaria alienada com relação ao produto final que aquele trabalho gera, cujos frutos vai só para o dono, só para o capitalista, né? E por ela estar alienada, e pelo fato do capitalista explorar o trabalho dos operários, como é que ele explora? Ele vai lá e paga um salário ridículo e pega a mais-valia para ele. Essa mais-valia para o Marx é como se fosse, o Marx acredita nisso, né? Mas é como se fosse um direito natural do trabalhador, né? Do operário. Porque, veja só, ele empregou horas de trabalho alterando a natureza para gerar um produto, né? E esse produto, digamos assim, ele corresponde a um trabalho social realizado em conjunto. Várias pessoas concorreram de várias maneiras para produzir aquele produto. Por exemplo, pega uma borracha, vai ter pessoa que vai desde da plantação, né, das chamar assim, exatamente, necessárias para a produção dessa borracha, até a pessoa da indústria que está embalando a borracha. Então, você imagina tantas pessoas que tem que trabalhar para gerar uma borracha, né? E quem que vende isso para o mercado? É o dono da empresa, é o dono da fábrica, né? Então, assim, veja só, o dono da fábrica sempre oferindo os lucros, oferindo a mais-valia, à custa do trabalhador, a língua do trabalhador. Isso para o Marx ia gerar uma tensão social tal que necessariamente ia conduzir a uma sociedade sem classe, né? Por quê? Porque o trabalhador ele estaria cada vez mais rico, mais pobre, perdão, o proletário estaria cada vez mais pobre, e o dono da fábrica capitalista cada vez mais rico. E tamanha desigualdade social, que ia cada vez mais se acentuar para o Marx, ia gerar uma revolta, né? E aí os trabalhadores, né, os proletários, reuniam-se em classes, né, em sindicatos, etc., iriam lá e fazer a revolução proletária. Né? Estou aqui adiantando as coisas, mas vejam só, eu dei essa volta toda para chegar num ponto aqui, né, bem específico. Né? O Marx, ao fazer isso, ele coloca uns contra os outros. Você entende isso? Ele coloca os trabalhadores contra os seus patrões. E faz com que a sociedade, a cosmovisão marxista é de uma tensão indissociável e inescapável da sociedade. Para o marxista, né, não existe, digamos assim, estabilidade social. A estabilidade que existe é uma alienação, é a sobreestrutura do sistema que alimenta aquilo ali, que vai alienando as pessoas, mas na verdade é tudo uma palhaçada. Né? No fundo, só existe exploração e o mundo está sempre caminhando para que a exploração aumente. Então você vê assim, que é um pessimismo que vai gerar justamente aquilo que o Godoy falou, né? Uma revolta interior da pessoa, né? Que vai querer mudar a sociedade de cima para baixo, né? Vai querer fazer a revolução. Você imagina, um estado de coisas desse, né? Que você olha para o seu patrão como um cara que te explora, né? Necessariamente, ele não pode não te explorar. Né? Essa é a questão demais, não pode não te explorar, porque é intrínseco ao sistema, tá certo? Essa questão. E aí, claro, eu particularmente, eu ia entrar para o sindicato na hora. Não, de verdade, eu ia entrar para o sindicato, pagar meu imposto sindical, né, e ir para a revolução. Né? Vamos falar da resposta da Dora. Então aí o que acontece? Diante desses extremos aí, né, do extremo individualismo e de um ufanismo coletivista, né, surge aí a Era Novaro para dar luzes, né? E o termo. Não, meio termo não. Não meio termo. Aí, vamos chegar nesse ponto. Mas só algumas datas aqui, só para a gente ter uma noção. Do comunismo, né? 1848 foi escrito o Manifesto Comunista.
1863, o Capital. A primeira Internacional Comunista foi em 64 e a Comuna de Paris em 71. E aí, com essas datas assim, né, a gente pode pensar, poxa, então a renovaram, a igreja está atrasada, né? Como sempre a igreja está atrasada. Só em 1891 o Papa falou alguma coisa. Tá. Então, primeira resposta aí, primeira objeção, na verdade, a essa indagação aí. Não foi tão tardia assim, porque a Revolução Industrial é um processo muito longo e os Estados Unidos, por exemplo, estavam se industrializando exatamente nessa época aí, né? 1880, né? Principalmente estava 1890. O Japão também, as coisas estavam se espalhando, não eram todos os países europeus que tinham uma indústria tão forte assim, né? A Inglaterra, né, e a Holanda, a Bélgica e tal, algumas regiões da França, da Itália, do norte da Itália, né, alguns principais alemães. Então, não é uma resposta tão tardia assim, porque é um processo longo que está acontecendo. Então, o Papa chega no ápice, no clímax, né, no momento que o pau está quebrando, né? Tanto que a primeira revolução comunista dá certo, né, de certa forma, é só em 1914, né, com 1917, desculpa, Revolução Comunista. Então tem esse primeiro ponto. Segundo, que o Papa não o Papa, beleza, é o porta-voz da igreja, né, o pastor universal, mas o Papa não é o único católico que existe no mundo, né, não é o único pastor, o Papa é o pastor universal. Os pastores são muitos, são todos os bispos do mundo inteiro, né? Então, né, se resumir os movimentos sociais católicos, o que o Papa fala é uma inocência mínima, né? Falar no mínimo é uma inocência muito grande. Então, primeiro a gente tem que só fazer essa consideração aí, né? Que a Rerum Novarum é a primeira encíclica social, mas não é o primeiro pronunciamento papal a respeito de questões sociais e muito menos o primeiro pronunciamento da igreja com relação a questões sociais, né? Antes, o próprio Leão XIII escreveu outros documentos antes, como por exemplo, sobre o liberalismo, agora, a Immortalidade, que ele escreveu, e tem um outro que eu esqueci, que são da década de 1880. E antes disso também, o Papa Pio IX escreveu, esqueci o nome, mas enfim, tem documentos anteriores. E toda a tradição da igreja sempre tratou desses pontos, né? Santo Tomás de Aquino tem quantas partes da sua Suma Teológica dedicadas a questões temporais, né? Sobre a lei, a ordem social e tal, né? Os padres da igreja, né? Se a gente pegar a Rerum Novarum, vocês vão ver que tem São milhão de citações. São Paulo, nas suas cartas lá, já aplicava a doutrina social lá. Já fala. Quantas vezes o Papa Leão XIII cita a Suma Teológica aqui, né? Santo Tomás de Aquino é do século XIII. Né? Então, e como o Leandro falou, né, a doutrina social da igreja ela é fundada nas Sagradas Escrituras, né? Então não precisa nem pegar São Paulo, Moisés lá com os 10 mandamentos, né? Enfim. Então, isso não tem como falar isso, né? Que a igreja respondeu de forma tardia. Tá bom, então vamos passar agora direto para a Rerum Novarum, né? Uma contextualização muito grande, mas necessária, porque para a gente entender, né, o que o Papa está tratando. Beleza. Então, o primeiro ponto aí é da propriedade privada, né? O que o Papa fala sobre a propriedade privada. Então, de um lado, a gente tem os liberais que divinizam, se a gente pode dizer, né, colocam como que o direito à propriedade como um direito absoluto, né? E o primeiro direito, aquela frase de Adam Smith, como é que é? Sobre a propriedade privada, eu esqueci, mas é como que, né, na teoria de Adam Smith, todos os demais direitos provêm da propriedade privada, do direito à propriedade. E do outro lado, os marxistas que condenam o direito à propriedade, né? Não existe propriedade, não deve existir propriedade privada, toda propriedade deve ser, né, abolida. E parênteses, os marxistas eles bebem muito de Rousseau nesse ponto, tá, gente? Vocês já devem ter ouvido aquela. Lá na escola acho que a gente aprende isso. Não lembro se eu aprendi, mas assim, eu conheço pessoas que aprenderam, né? Que o Rousseau, tem aquela frase famosa de Rousseau lá na Origem da Desigualdade, né? A desigualdade começou quando o primeiro homem
cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu. Ah, sério? Sério. Então assim, essa visão justamente da origem digamos assim, da oposição de classes é a propriedade privada. E por isso ela tem que ser condenada. Eu não discordo não, né? De fato, a propriedade gera uma desigualdade, qualquer um vê isso, mas o problema é que há uma condenação absoluta disso e uma visão de que, abolindo-se isso, você geraria algo melhor, né? E que não é possível. Queria também fazer um comentário. Mas, gente, se vocês, por favor, se quiserem falar uma coisa aí, se vocês aprenderam aí, se vocês leram, tá? Fique à vontade, viu? Assim, Se deixar, ele já exatamente. Exatamente, mas eu queria dizer algo, essa é uma reflexão válida, tá? Principalmente para nós, somos católicos, somos cristãos e acreditamos na vida eterna, acreditamos que Deus nos ama, acreditamos que Deus quer o bem de todos, acreditamos que todos, ainda que tenham cometido o pior dos pecados, podem ainda receber a graça da salvação, a graça da conversão, da justificação, né? De ainda poderem ali lavar as suas faltas, servirem a Deus em santidade, em justiça, em bondade. A gente acredita nisso, certo? Se a gente acredita nisso, a gente tem que reprovar realmente como condenável a visão individualista liberal. Entende, gente? A gente tem que reprovar. Por quê? Vejam só. Eu conheço muitos amigos liberais, né? Os respeito, converso com eles, mas assim, você percebe que o pensamento liberal faz com que as pessoas lavem as mãos para as necessidades, às vezes, do próximo, que grita diante deles, necessidades materiais, mas que muitas vezes, né, eu diria na maioria dos casos, são necessidades espirituais que você poderia, digamos, suprir naquele irmão, caso você até mesmo compartilhasse algo material com ele, né? Porque a gente não é anjo. Muitas vezes a gente percebe o amor de Deus em coisas materiais, né? Não significa que se encerrou ali, né? A gente às vezes dá uma caridade, né? Aqui o Brasil fala caridade, né? Dá uma esmola, né? Para um irmão na rua, para nós encerrou ali, né? Principalmente para nós assim, para nós que às vezes nós somos materialistas, né? Encerrou ali, te deu. Aí houve uma subtração do nosso patrimônio, um acréscimo ao patrimônio do mendigo, né? Mas muitas vezes o mendigo não acabou. O mendigo, uma pessoa às vezes que não consegue conversar com ninguém o dia inteiro, né? Fica ali na rua o dia inteiro, né? Não vou entrar se é um problema, se é uma digamos assim, consequência dos atos dele ou não, mas o fato é que ele está ali sofrendo o dia inteiro, você vai lá e dá uma esmola para ele. Quem sabe aquilo ali não pode ser um pretexto para que a graça de Deus seja infundida nele e ele veja ali o amor de Deus, a liberalidade de Deus para com ele, tá certo? Mas enfim, aí vejam só, gente, nós, enquanto católicos, a gente olha para esse individualismo com muita, digamos assim, com um desgosto e tristeza, né? É um individualismo que faz com que a pessoa, olhando somente para as suas necessidades e pensando que os seus bens, as suas propriedades, o seu dinheiro é algo, né, são coisas que pertencem por natureza a elas. Pessoas que a pessoa não acredita em Deus mais. Se a gente acredita em Deus, a gente tem que admitir que mesmo aqueles bens que nós conseguimos com o nosso esforço, né, são bens que por direito e por natureza são propriedade de Deus. E que se nós estamos administrando aquilo, foi porque Deus nos deu na condição de depositários. O que é depositário? Aquele cara que recebe algo em depósito para cuidar, tá certo? Então, ainda que nós tenhamos empregado o trabalho para conseguir algo, nós que temos visão espiritual entendemos que tudo nos foi dado, como diz o apóstolo São Paulo, tudo nos foi dado, tudo é graça, tudo é dom, tá certo? Isso tudo é dom, né? Nós não podemos simplesmente olhar para uma abundância que pode ocorrer ali em nós, né, em questão de propriedade, e diante da necessidade urgente do irmão, nós fazemos como Pilatos, né, lavarmos nossas mãos e dizer, como muitos liberais fazem, não, isso aí é por causa, né, do mercado que não está aberto o suficiente, né? O mercado não está aberto o suficiente, né? Eu estou fazendo a minha parte, porque eu trabalho, eu movimento a economia, né?
eu pago minhas contas, então eu faço minha parte. O sistema, pelo menos do meu ponto de vista, pelo menos da minha, digamos assim, da minha parte, está andando. E se não, essas pessoas aqui que estão sofrendo, né, não podem aí auferir algum benefício material, é porque o mercado não está aberto o suficiente. Quando ele estiver totalmente aberto, aí vai estar tudo certo. Então você vê que ele transfere, né, egoisticamente algo que ele poderia estar fazendo. Ele retransfere ao mercado, né, à mão do mercado. Sendo que ele faz isso para justificar o próprio egoísmo, a própria falta de caridade. Então, nós que somos católicos, a gente tem que olhar com um olhar sobrenatural para essas coisas também, sabe? É um erro moderno separar política de religião. Isso nunca foi assim, não pode ser. Ele pode até ser laico, mas as pessoas que estão no Estado não são laicas, né? Então, como é que pode, né, a gente agora concordar com determinadas coisas que, obviamente, atentam contra princípios religiosos que são negociáveis e que, digamos assim, fundamentam a nossa divinidade, né? E, mais importante ressaltar que o Papa, né, condena o extremo oposto. Então, a gente falou da condenação da visão liberal. Os comunistas o que pensam? Que a propriedade é um instrumento para a dominação, né, para a opressão, é um meio de controle social, né? E aí eu vou ler um trecho aqui, porque essa visão, né, ela se opõe à visão justnaturalista, né, que é o quê? Que entende que existe um direito natural, que a gente pode enxergar a realidade, né, ver que existe uma ordem natural aí das coisas e daí depender de direitos que vêm da natureza. Por exemplo, uma forma simples da gente entender isso. As pessoas, a sociedade, a primeira sociedade de todos, que é a família, se ordena para a proteção, né, das suas crianças. Eu pelo menos vou falar de alguém que nasceu, né, que não fosse da barriga de uma mulher, de uma mãe, né? Ou seja, a pessoa nasce ali preparada para estar no seio familiar. Então, essa é a ordem das coisas. A sociedade se organiza em famílias. É de direito natural, portanto, que os pais têm o direito, né, e o dever de educar os seus filhos, né? Não uma instância superior aí, qualquer que seja, o Estado ou qualquer outra, não pode, né, subtrair esse direito dos pais, né, e tomar para si, né, essa obrigação. Não, é uma obrigação da família. Enfim, e daí a gente consegue depreender vários pontos, né, enxergando a realidade, usando a nossa razão. O problema do positivismo, por exemplo, uma pergunta, o positivismo não tem problema, até o ponto que ele interfere no justnaturalismo? Sim. Não é que a lei positiva tem que se submeter à lei natural. Sim. É impossível não haver lei positiva, sempre existiu lei positiva, né? O problema é que o positivo, nós chamamos por positivismo, normalmente, né, aquela visão segundo a qual as leis só existem pela vontade do legislador, né? As leis, elas estão aí porque o legislador quis. Aí veja, se o legislador quis, amanhã não pode querer mais, né? Amanhã, às vezes, o legislador hoje quis proteger a vida desde a concepção, mas amanhã, né, pode querer proteger a vida só depois de 30 anos, e aí? Né? Então fica complicado, né? Então, não existe uma lei natural. Exatamente. Então, assim, o positivismo é necessário, porque, assim, não positivismo, positivar. Positivar as leis é necessário, porque a nossa natureza decaída, né, nos impede de enxergar a lei natural o tempo inteiro, né? As pessoas vai exigir da sociedade que todo mundo enxergue a lei natural o tempo inteiro. Isso não dá, assim, mesmo os grandes filósofos não enxergaram completamente. Então, o correto é que você pegue a lei natural e a positive, né? E caso um legislador venha a passar, né, pelos ritos legais, leis naturais leis positivas iníquas que contrariam a lei natural das coisas, aí a sociedade tem que estar evangelizada bastante para não só banir essa lei, como não segui-la enquanto ela está em vigor. Eu vou ler um trecho aqui para a gente entender o que o Papa fala. Daí são dois pontos que ele vai falar sobre a propriedade. Primeiro, que a propriedade ela é fruto do trabalho, portanto ela não conquista o trabalhador e ela é necessária para a subsistência do trabalhador. Então a solução socialista, na verdade, empobrece o trabalhador,
porque ele tira o fruto do seu trabalho, que é a propriedade. O trabalhador precisa da propriedade. E depois ele vai mostrar que é um direito natural a propriedade, né, que a gente estava discutindo agora. Dá uma lida aí, né? Vou ler aqui agora. De fato, como é fácil de entender, a razão intrínseca do trabalho compreendido por quem exerce uma arte lucrativa, o fim imediato visado pelo trabalhador, é conquistar um bem que possuirá como próprio e como pertencendo, ou seja, o trabalhador trabalha para conseguir algo que é seu. Porque se põe à disposição de outrem as suas forças e a sua indústria, não é evidentemente por outro motivo, senão para conseguir com que possa prover ao seu sustento e às necessidades da vida, e espera do seu trabalho não só o direito ao salário, mas ainda um direito estrito e rigoroso para usar dele como entender. Tá? Se, por favor, vocês querem interromper, eu repito isso que eu falo. Portanto, se reduzindo as suas despesas chegou a fazer algumas economias, e se, para assegurar a sua conservação, as emprega, por exemplo, num campo, torna-se evidente que esse campo não é outra coisa, senão o salário transformado. O terreno, assim adquirido, será propriedade do artista, com o mesmo título que a remuneração do seu trabalho. Ou seja, a terra é só uma consequência ali do trabalho. Mas quem não vê que é precisamente nisso que consiste o direito de propriedade, mobiliária e imobiliária? Assim, esta conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizado pelo socialismo, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação. Eu acho que assim, isso é muito intuitivo, né? A gente consegue ver isso na realidade. As pessoas mais simples, né? Elas trabalham ali, vão juntando o dinheirinho delas e tal, para conseguir né, ir aos poucos ali construindo a casinha delas e tal, se elas já têm uma terra, um terreno ali, né? E vão ali aos poucos construindo. Até, né, e a família, ela gera um ambiente estável para que né, isso vá acontecendo ali ao longo das gerações, de forma que a casa ali, né, dos mais velhos, já está mais bacana, já tem um piso bom, banheiro, tudo e tal, ela pode servir como uma plataforma ali para que os mais novos se ergam, né, com uma condição para que eles tenham, para que a próxima geração tenha uma condição ainda melhor. Então, aos poucos ali você vai construindo, né, o edifício familiar. Então, isso gera estabilidade, a propriedade ela é necessária. Se você tira até isso, esse pouco que o trabalhador tem, né, que estabilidade que ele vai ter? Isso não é possível. Tá. Uma consideração, agora ele vai falar sobre essa questão de que é um direito natural, que vem da natureza. Uma consideração mais profunda da natureza humana vai fazer sobressair melhor ainda essa verdade. O homem abrange pela sua inteligência uma infinidade de objetos, e às coisas presentes acrescenta e prende as coisas futuras. Além disso, é senhor das suas ações. Também sob a direção da lei eterna, sob o governo universal da providência divina, ele é de algum modo para si a sua lei e a sua providência. É por isso que tem o direito de escolher as coisas que julgar mais aptas, não só para prover ao presente, mas ainda ao futuro. De onde se segue que deve ter sob o seu domínio não só os produtos da terra, mas ainda a própria terra, que pela sua fecundidade ele vê estar destinada a ser sua fornecedora no futuro. As necessidades do homem repetem-se perpetuamente. Satisfeitas hoje, renascem amanhã com novas exigências. Foi preciso, portanto, para que ele pudesse realizar o seu direito em todo o tempo, que a natureza pusesse à sua disposição um elemento estável e permanente, capaz de lhe fornecer perpetuamente os bens. Ora, esse elemento só podia ser a terra, com os seus recursos sempre fecundos. E não se apele para a providência do Estado, porque o Estado é posterior ao homem. E antes que ele pudesse formar-se, já o homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua existência. Não se oponha também à legitimidade da propriedade particular o fato de que Deus concedeu a terra a todo gênero humano para a gozar, porque Deus não a concedeu aos homens para que a dominassem confusamente todos juntos. Tal não é o sentido dessa verdade. Ela significa unicamente que Deus não assinalou uma parte a nenhum homem em particular. Olha essa parte.
ela significa unicamente que Deus não assinalou uma parte a nenhum homem em particular, que é o que o Leandro falou, mas quis deixar a limitação das propriedades à indústria humana e às instituições dos povos. Aliás, posto que dividida em propriedades particulares, a terra não deixa de servir à utilidade comum de todos, atendendo a que ninguém há entre os mortais que não se alimente dos produtos dos campos. Já está acabando. Quem não os tem, supre-os pelo trabalho, de maneira que se pode afirmar com toda a verdade que o trabalho é o meio universal de prover às necessidades da vida, quer ele se exerça no terreno próprio, quer em alguma arte lucrativa cuja remuneração apenas sai dos produtos múltiplos da terra, com os quais ela se comunica. De tudo isso se resulta, mais uma vez, que a propriedade particular é plenamente conforme à natureza. A terra, sem dúvida, fornece ao homem com abundância as coisas necessárias para a conservação da sua vida e ainda para o seu aperfeiçoamento, mas não poderia fornecê-las sem a cultura e sem os cuidados do homem. Ora, que faz o homem consumindo os recursos do seu espírito e as forças do seu corpo em procurar esses bens da natureza? Aplica, por assim dizer, a si mesmo a porção da natureza corpórea que cultiva, e deixa nela como que um certo cunho da sua pessoa, a ponto de, com toda a justiça, esse bem ser possuído no futuro como seu, e não será lícito a ninguém violar o seu direito de qualquer forma que seja. Ou seja, a propriedade ela é necessária para o desenvolvimento, né, para o sustento do trabalhador, e é conforme a natureza, né? Deus quis que fosse assim, Deus estabeleceu as coisas dessa maneira, que os seres humanos possuam. Por quê? Porque nós temos necessidade de estabilidade. E a propriedade é o meio para que essa estabilidade seja garantida. Beleza. Então vamos lá. Então nesse ponto aí, só uma consideração, né? Aquela questão da função social da propriedade. Você quer falar disso aí? A função social da propriedade, eu diria, né, enquanto estudante de direito, né, que é um instituto que, em conceito, é necessário, válido e, digamos assim, indisponível. Né? Eu acho assim, necessaríssimo, né, que se tenha essa visão de função social da propriedade privada. No entanto, assim, nós temos que conceituá-la bem, né? Conceituá-la bem sob pena de nós incorrermos em excesso, né? Nós incorrermos, na verdade, em uma espécie de coletivismo da terra sob o nome de função social da propriedade, né? Que muitas vezes as pessoas fazem isso hoje, né? O que seria a função social da propriedade? É o seguinte: primeiro, há de se dizer algo, inclusive concordância, nesse aspecto, em particular, né? Com os liberais, né? Você já viu que eu sou muito crítico dos liberais, mas nesse ponto eles estão corretos, né? Que a propriedade por si só, quando bem utilizada, ela já gera um benefício social, né? Por quê? Porque o trabalhador, né, trabalhando naquela terra, amando do dono daquela terra, pode gerar frutos que, compartilhados, beneficiarão a todos, né? Compartilhados pelo mercado mesmo, vendidos, né, comercializados, beneficiarão a todos. Isso é uma coisa óbvia, né? A gente, por exemplo, não conseguiria no domingo no almoço, né, a gente querendo comer um frango, a gente não tem condição de, no nosso apartamento aqui, né, criar um frango, matar ele e fazê-lo, né? É necessário que as pessoas criem um frango e nos vendam já assado, né? Então a gente enxerga realmente assado, né? Não, eu estou dizendo no domingo. Bom, pode ser congelado. Domingo é bom já assado, né? Você acorda tarde, né? Então, vai assar o negócio. Mas é a missa às 8, como é que você vai acordar tarde? Mas, então. Por que eu falei isso? Porque é um mecanismo que você não ficou para trás, né? Não, calma, vou chegar lá. Vou chegar lá, ué. Né? Então, assim, a propriedade por si só já, quando bem utilizada, claro, gera uma função social. Tem uma função social bacana. Mas essa aí os liberais concordam, né? Vai falar com um liberal, você vai concordar. Né? O que tem a mais aí? O que é essa função social? É o seguinte: é
a concepção de que a propriedade, conquanto seja de direito, né, de alguém, né, conquanto ela privadamente esteja ali registrada, né, no nome de alguém, e as pessoas podem legitimamente utilizar-se dessa terra, como a gente bem viu, um direito natural, essa terra, no entanto, ordena-se para o bem comum. O que isso significa? Vocês lembram aí que eu disse para vocês que, enquanto católicos, nós temos que entender o dever de misericórdia, de caridade, né, de abertura para com o próximo que a gente tem que ter quando nós dispomos dos nossos bens. Né? Nós não podemos lavar as mãos, como muitas pessoas fazem, e não enxergar, às vezes, necessidades que estão na nossa frente e para as quais nós podemos ir, né, e resolvê-las. Nós não podemos fechar isso. Então, fechar os olhos para isso. Então, a função social vai vir como uma, digamos assim, necessidade de limitação do exercício absoluto da propriedade privada. Não é absoluto, né? O que eu quero dizer com isso? Veja só, não é moralmente lícito que alguém, dono de uma grande propriedade, né, que, vamos colocar aqui no nosso exemplo, está inutilizada, ele não a usa para nenhum fim, né, uma grande propriedade, não é lícito que essa pessoa deixe aquela propriedade lá estagnada, enquanto, por exemplo, na região tem pessoas que estão procurando trabalho e não encontram trabalho, ou então pessoas que estão precisando às vezes de um lar para dormir, né, e não encontram, e estão ali sujeitas às mais variados males, né? O que essa pessoa, atendendo à função social de sua propriedade, tem que fazer por lei natural, né? Ou decorre da natureza das coisas? Ele tem que pegar essa propriedade improdutiva, que está em excesso, que está atentando contra a dignidade das pessoas miseráveis da região, as pessoas ali, sabe, não tem para onde ir, e o dono daquela propriedade fecha os olhos, então ele tem ali a sua mão um meio para se utilizar a fim de ir ao encontro das necessidades daquelas pessoas. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar essa propriedade, né, e, por exemplo, ofertar um trabalho para as pessoas. Por exemplo, ele vai estar pensando, poxa, eu estou agora destinando, apesar dessa propriedade ser minha, né, ter o direito de propriedade privada, ela vai gerar um fruto social. Qual que é esse fruto? Isso aqui que o Papa acabou de falar. O trabalhador vai utilizar-se dessa terra e vai receber legitimamente um trabalho. Ou então, né, digamos que pessoas estão sendo perseguidas por um governo, né, ditatorial, você está lá morando na fronteira, você tem muito local ali para hospedar aquelas pessoas, poxa, você não vai hospedá-las sob o argumento de que a propriedade é sua, você faz o que você quiser, deixa as pessoas lá morrendo lá no governo, o problema é delas, né? Elas não vão aqui na minha propriedade, a propriedade é minha, né? Quem entrar aqui eu dou tiro de espingarda, né? Não pode ser assim, né? É claro que também essas pessoas não podem invadir a terra, né? Não, e as pessoas complicam, mas as soluções são muito simples. O cara não precisa pagar um salário do trabalhador, deixa ele lá produzir e destina tantos % da produção para cá. Muito simples. Então, não, mas só para completar, então, gente, isso aqui é um princípio, tá, gente? A função social da propriedade é um princípio no sentido assim, ele não nos vincula em situações, digamos assim, previamente delimitadas. Eu dei aqui duas, mas ele não nos vincula em situações previamente delimitadas. Não dá para eu pegar para vocês e falar assim, ó, gente, função social da propriedade nos obriga a isso, e fechar. Aí você vai poder lá abrir o livro que eu dei, a listinha que eu dei, e falar, não, vamos ver aqui e tal. Fez o checklist, né? Pronto. Já cumprir a função social. Não é assim, é um princípio. Significa que você, no uso da sua propriedade privada, tem que entender que ela, conquanto seja sua, ordena-se ao todo, ordena-se à sociedade. E no que você puder fazer, sem que isso fira o seu direito à propriedade privada, você tem que fazer, sob pena de você correr naquele individualismo que fecha os olhos para a própria realidade da, digamos assim, ordenação à comunidade da criação. Deus quis que nós fôssemos juntos, né? Mas isso também assim, não pode gerar o extremo oposto. Qual é o extremo oposto? Que você defenda, por exemplo, né, que os donos de terra estão obrigados agora a abrir a sua terra para qualquer um. Não está obrigado. Por quê? Porque isso atentaria contra a própria natureza da propriedade privada, que é a segurança. O Godoy explicou aqui, leu com o Papa, né?
Isso não obriga que você na sua casa está obrigado a receber qualquer pessoa, não é isso. O problema é o seguinte, você não está aberto a receber qualquer pessoa justamente porque você não é uma pessoa imprudente, você não vai expor sua família a qualquer pessoa que vai entrar lá para usar a sua terra. Não é assim. Mas por outro lado também você não vai ser insensível. A gente tem que usar prudência. Prudência nas situações concretas. Entende? Desculpa, pode falar. Eu estava pensando que, vamos supor que o esquerdista venha comentar sobre isso e ele toca no assunto da direita e herança, por exemplo. Vamos supor que lá em 1800 que tem um pobrezinho, um escravo, e que ele vai estar com 60 anos de idade, pode ganhar liberdade, mas ele não vai ter conseguido juntar uma certa quantidade para ele comprar uma terra. E o senhor lá, um barão, que teve um filho, vai passar toda aquela quantidade de terra para o seu filho. Então meio que vai continuar, né, cada um no seu mundinho. Não sei, eu acho que muito que você falou já respondeu muito, né, que a pessoa deveria ter essa consciência da caridade, de que ela tem a propriedade dela, tem direito à propriedade dela, mas que ela deveria ser caridosa com aquela pessoa. Mas eu fiquei um pouco em dúvida sobre a questão da herança, sabe? Seria justo, sim, sobre manter a quantidade dele? Eu não consegui pegar Não, veja só, a gente tem que olhar aqui por um duplo aspecto, né? Primeiro aspecto, o pecado original está aí, né? Ainda que a igreja guarde a doutrina revelada por Jesus Cristo aos apóstolos, aos 12, as sete chaves, né? E ilumine em vários contextos, o ser humano em todas as épocas, inclusive em grandes épocas de ouro aí do cristianismo, sempre tendeu ao mal e fechou os olhos nessa realidade do outro, né? Essa realidade mesmo de serviço, de entrega, de santidade, sempre fechou o olho para isso, né? Sempre quis olhar para o seu. Isso aí desde o Jardim do Éden, né? Você fez lá no Jardim do Éden, né? Mesmo após o pecado, Adão e Eva não queriam pegar a sua parte, né? Assumir o seu dever, a sua responsabilidade, cada um jogar para o outro. Satanás me deu aí o fruto, eu não tenho nada a ver com isso. Aí chega lá o Adão, né? Fazendo algo que os homens fazem até hoje, que é botar a culpa em tudo na mulher, né? Vai lá o Adão, não, é Eva que me deu, né? Não tem nada a ver com isso. Cada um vai lavando suas mãos, né? Ninguém quer saber de nada. Isso é desde o Jardim do Éden. Mas assim, por outro lado, Jesus Cristo aí nos deu a graça e nos chama a conversão e a santidade. Então nós temos sim, no decorrer da história da igreja, exemplos magníficos de aplicação concreta da realidade da função social e também de outros princípios da DSI, por exemplo, da solidariedade, né? Você não viu, na primeira vez que você está aqui, mas então você não teve a oportunidade de acompanhar a palestra do rei da França, São Luís IX, né? São Luís, rei da França, né? Foi ministrado por um dos nossos membros do Instituto, que inclusive está escrevendo uma biografia sobre o santo, né? Mas ele assim foi um rei que, em Minas Gerais, implantou a DSI no seu reino, muito antes da época renovada, né? Ele estava no auge da Idade Média, né? E como é que ele fez isso? Aplicando o Evangelho, né? Ele ali é um rei que servia aos pobres, né? Sem essa ânsia revolucionária, pelo contrário, né? Ele servia aos pobres como uma entrega, né? E aquelas virtudes humanas dele ali, virtudes divinas, contaminavam a todos, né? Todos ali que estavam diante de São Luís, né? São Luís ali justo, né? Queriam também, eram impelidos a ajudar o próximo, né? Então assim, nós também temos, apesar de muitos e valorosos exemplos, né, de tristeza aí com relação à maldade humana, nós temos também no decorrer da história muitos vultosos exemplos que isso deu certo, né? Agora veja só, agora voltando para a sua pergunta especificamente, né, que eu achei interessante colocar essa questão, né, de que assim, não é porque nós muitas vezes falhamos em aplicar o certo que o certo não é certo mais, né? Mas enfim, questão da herança, né? Veja só, como eu disse, não há uma resposta, digamos assim, cabal a isso, né? Jamais vai ter, porque se trata de situações concretas, sempre tem que analisar a contingência das coisas. Mas em linhas gerais, né, eu sou obrigado a dizer, aí eu não consigo pensar em algum pronunciamento papal ali, nem ex-cátedra, mas também nem nessas encíclicas sociais, eu não consigo de memória me lembrar, se pode até lembrar, pode ser,
falando sobre a questão da herança, assim, de maneira ampla, né? Mas assim, pelo que eu conheço da doutrina social, seus princípios, né? A ordenação da prole aos pais, né? E vice-versa, né? A questão da família, a herança ela é legítima. Mas por que ela é legítima? Pelo seguinte sentido, né? O pai, né? E também eventualmente a mãe trabalham tendo em vista o bem da família. É o primeiro motivo que eles trabalham. Claro que depois a gente vai ter a função social disso tudo, mas eles trabalham para dar condições mínimas para que os filhos exerçam sua vocação. Não é para dar luxo, não, mas para que eles possam ali ter o pão de cada dia, né? E poderem ali crescer em santidade. Por isso que eles trabalham, né? Então, se eles trabalham para isso, nada mais justo do que após a morte, né? Aquilo que eles licitamente ganharam, passem para os filhos, né? Mesmo porque presume-se aí, e muitas vezes o filho foi muito importante para que o pai... O filho foi o motivo pelo qual o pai trabalhou, então nada mais justo que aquilo vai para o filho depois, né? Mas por outro lado, né, fazer uma provocação aqui, você entender como que essas coisas são contingentes, elas não são universais, elas são contingentes, são particulares. A gente tem que pegar princípios universais, princípios morais que são aplicados em qualquer lugar, mas aí a gente tem que individualizar esses princípios nas situações concretas, para tentar ponderar o que é mais justo, né? Você pode pensar também numa situação que, vamos dizer assim, né, o sujeito, conquanto tenha conseguido tudo licitamente, né, também tem as questões de conseguir licitamente, aí já é outra discussão, né? Mas se ele conseguiu tudo licitamente, não roubou de ninguém e tal, é tudo dele mesmo, né, tudo por esforço dele, né, ele tem lá um grande patrimônio de terra, né, terra, dinheiro, né, ouro e tal, para legar a um filho que já está bem de vida, enquanto todos da região estão ali passando penúria, né, miséria. Então, assim, aí vai aplicar a questão da função social mesmo, né? Assim, a pessoa, ela precisa ter aquela noção de solidariedade. A gente vai até falar aqui de solidariedade, precisa ter a noção do bem comum, né? Digamos assim, recai no mesmo problema da propriedade privada, você entende? Recai no mesmo problema, porque a herança nada mais é do que a transferência da propriedade. Mesmo é evangelização, né? Consciência disso. Receber a terra e saber que eu preciso fazer minha função de... Com certeza. Eu acho que a sua pergunta também entraria no âmbito da intervenção do Estado, talvez. Ou não? O que o Estado deve fazer? Querendo ou não. Porque... Querendo ou não, seria o Estado que iria regular isso, se a pessoa não tem essa noção, né? É aí que entra esses esquerdistas, né? Por isso que a solução é muito complicada. Porque para nós é muito distante imaginar, tipo assim, que o patrão, o proprietário ali, ele tem, como todos nós, não porque ele é patrão, não porque ele é o proprietário ali, mas todos nós temos obrigação de amparar os necessitados. A gente tem essa obrigação. Vou até pular o ponto 5 aqui, não vai dar tempo de falar de família. Vamos para o 6, né, que é exatamente nesse ponto, que é o seguinte: tem dois princípios muito importantes na DSI, que é o princípio da subsidiariedade e o da solidariedade. O primeiro trata do seguinte, de que as instâncias superiores devem respeitar as inferiores, devem dar espaço para que as inferiores se desenvolvam, não devem intervir, né, na decisão das inferiores se elas podem resolver os seus problemas, né? Por exemplo, no caso que a gente falou da família, o primeiro responsável pela educação dos filhos são os pais, né? A escola ali, né, não tem que, ou melhor, vamos dizer assim, o Estado, né? O Estado não tem que se meter ali no meio se os pais têm condições de educar bem os filhos. A escola também. Não tem. A escola também. Né? Mas, por exemplo, os pais, as crianças ali estão numa situação muito difícil, são órfãos, por exemplo, mas é dever do Estado socorrer essas crianças? Sim, mas antes do Estado, a gente tem essa tendência de pensar direto no Estado. Por que não a família, né, mais distante ali, os tios, os avós e tal? Depois disso, a associação de bairros, os vizinhos, por que eles não se organizam para ajudar essas crianças? Esse é o princípio da subsidiariedade, respeitar essas instâncias. Depois disso, não é o governo federal, não, é a prefeitura. Mas é a escola. A escola, pensando em escola pública, né? É a prefeitura ali, né? E tal. Depois, tal, enfim, respeitar essas instâncias. E nesse ponto, né, nesse caso em particular, é o que a gente tem que pensar.
né, o escravo ali, ou qualquer pessoa necessitada, que já está idosa, já está velha e tal. Né? Primeiro, as pessoas mais próximas dela, elas têm a obrigação de socorrer essa pessoa. Né? O cara ali, o filho do proprietário, ele tem essa obrigação. Não socorreu ali, ele tem que sofrer uma pressão social, o cara tem que ser, né, tem que ser exposto à situação, os meios de comunicação, ali, o pessoal da região, não sei o quê, tem que expor a situação e tudo mais, tem que se organizar para ajudar essa pessoa. Né? Não é à toa que a igreja é quem mais tem, né, casas de caridade dos diversos tipos, né, para crianças, órfãos, idosos, né, enfermarias e tudo mais. Por quê? Para socorrer essas pessoas, né? Enfim, e passando por aí. Até que chega o ponto do Estado. Aí é uma situação complicada, porque a propriedade privada é um direito que tem que ser garantido, como a gente viu. Existem uma série de motivos para isso. Mas tem situações extremas em que o Estado pode ter. Né? Por exemplo, vamos tomar um exemplo. Aliás, antes do exemplo, é importante colocar o seguinte, que qualquer instituição social, qualquer uma, tem sempre como princípio, meio e fim o homem. Né? As coisas existem para o homem. O princípio que baseia, né, sobre o qual se baseiam todos os outros princípios da DSI é da dignidade da pessoa humana, de que cada um tem um valor, né, singular, que deve ser garantido, deve ser preservado sobre todos os meios, né? Existe essa dignidade. Então, as instituições sociais, quaisquer que sejam, existem para isso, para preservar a pessoa humana. Então, tomando um exemplo extremo, tem uma ilha ali, muito pequena, e metade da ilha é do Leandro. Né? E tem uma população muito grande ali que vive no outro restante da ilha e eles estão necessitados. Só que o Leandro não quer produzir nada, porque ele, enfim, tem os motivos dele lá, sei lá. Ou então ele só está plantando cana-de-açúcar, só planta cana-de-açúcar. O terreno inteiro, ele usa só para plantar cana. Vou usar esse exemplo que é melhor. E a população passa fome. Não tem meios ali de importar, porque é muito mais caro, porque é uma ilha muito pequena, então não chegam navios grandes, mas é muito caro e tal. E tem gente que está, né, passando fome, né, e ninguém se organiza, ninguém consegue fazer nada contra o Leandro, mas tem uma força estatal ali. Nesse exemplo, é óbvio que é lícito ao Estado, nesse caso, tá? Pode parecer um pouco sempre isso, mas é lícito. E é dever do Estado ali intervir, se nenhum desses meios inferiores, né, intervir nessa situação e confiscar ali uma parte da terra para produzir arroz, feijão, batata, sei lá, que é necessário para a subsistência das pessoas. Por quê? Porque a atividade da pessoa humana está sendo feita. No Brasil é muito diferente, porque, né, é um país gigantesco, tem terra para todo lado. Então são situações diferentes, né? Mas só colocando esse exemplo aí, que é possível que o Estado intervenha nisso, é claro que é possível. E aí está o ponto aí, ponto 6, os limites da intervenção e da ausência estatal. Estão aí nesse ponto mesmo, da dignidade da pessoa humana. E sempre tendo como base o princípio da subsidiariedade, que o Estado tem que respeitar as instâncias inferiores, o Estado não é o primeiro agente social, não, deve ser o último. Né? Porque é preciso que se respeite essa organicidade, né, da sociedade, que as pessoas se articulem para resolver os seus problemas. Né? E o princípio da solidariedade, que é a volta da subsidiariedade, que a gente já falou do princípio da solidariedade, que é o quê? Se por um lado essas instâncias superiores têm que, né, deixar que as inferiores se desenvolvam, elas devem socorrê-las, né? As superiores devem socorrer as inferiores quando elas têm necessidade. Então, o princípio da solidariedade. Enfim, eu acho que talvez ficou um pouco mais claro. Não entendi. Direito de associação a gente já falou, né? Também é um direito natural, decorre da natureza das coisas que nós temos necessidade de nos associar, para poder, né, para que a gente se desenvolva. Então, o Estado tem que garantir esse direito de associação. Ele não pode, né, por exemplo, como acontece no Brasil, proibir a formação de sindicatos em determinadas categorias. Só pode ter um sindicato. Não, por quê? Se eu quiser me juntar aqui com o Leandro, que é ferreiro junto comigo, quem é ferreiro, né? Que é eletricista junto comigo, aqui em Belo Horizonte, e eu quiser formar um sindicato dos eletricistas distributistas, por que eu não posso fazer isso? Né? Eu tenho liberdade de me associar. Não vai dar tempo de falar muito disso, mas é muito óbvio, só que
até hoje, isso aí a gente tem problemas com isso. E daí, o que o Papa, né, propõe é isso daí, não luta de classes. Na regra, fala que a gente tem direito dessa associação. Sim, isso. Porque hoje o sindicato não pode simplesmente montar um grupo e falar de um grupo que quer reivindicar os direitos de tal. Não pode. Não tem. Não, mas tem o princípio da unicidade sindical. Tem vários, na verdade tem vários, né? Uns 10 princípios. Aí no caso no regra não seria mais fácil de alcançar isso. Como é que é? Aí na regra no VAR seria mais fácil de alcançar essa associação. Sim, não, exatamente, decorre da própria noção de que a associação, esses corpos intermédios são feitos para as pessoas que os criaram, né? As pessoas criam isso para defender seus interesses. Como que pode, então, ter vedação com relação à criação de sindicatos e obrigar que você filie aquele sindicato da sua categoria? Ora, se você enxerga que aquele sindicato da sua categoria não é bom para a sua categoria, que ele serve aos interesses do Lula, né, por exemplo, você não pode ser obrigado agora ou você não tem sindicato, ou você se associa. E você sabe que agora está até melhor, né? Agora você pode não ter, porque antes, né, você tinha uma obrigatória, ainda você pagava, é um absurdo, né? Pelo menos agora você não é obrigado a pagar o imposto sindical obrigatório, né? Mas não existe mais esse negócio. Graças a Deus, né? Mas assim, o ideal mesmo é que se acabe com esse negócio de monopólio do sindicato, justamente porque isso serve à própria instrumentalização do sindicato, né? Só tem um sindicato. Ora, só tem um sindicato, ele não está nem aí, se ele não representar a classe dele, ninguém vai poder tirar de lá, então ele vai virar um sindicato revolucionário, né? Esse é o grande problema. O sindicato no Brasil, assim, na maioria dos casos, serve para propagar ideologia, né? Exatamente, não serve para defender os interesses. Claro que tem honrosas exceções, né? Mas de maneira geral é complicado. E aí, por fim, né, na verdade, isso daí o Paulo falou logo no começo, que não é uma luta de classes que deve acontecer, mas uma concórdia de classes, né? Por quê? Porque existe uma desigualdade. Não é possível pretender a uma igualdade absoluta. Né? As pessoas são desiguais. Eu sou diferente do Leandro. Né? Graças a Deus. Eu sou diferente do Leandro como indivíduo, mas eu sou diferente dele também em outras coisas, sei lá, na cor da nossa pele, no nosso porte físico, né? Eu sou diferente da Camila no nosso sexo, né? E existe uma diferença também. A Larissa ficou surpreendida lá que tem esse negócio de gênero, né? Então, enfim, existe essa diferença e também nos talentos das pessoas, né? Na personalidade. Tem pessoas que assim, tem uma personalidade mais, um temperamento ali mais propício para que elas sejam líderes e tudo mais. Então, também existe uma diferença dessa forma na posse das pessoas, né? Não como uma coisa natural, como que tem gente que foi feito para ser rico, não é isso. Mas que as coisas são desiguais, não existe uma igualdade absoluta, né? E não é possível pretender essa igualdade. O Papa fala o seguinte: o primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com paciência a sua condição. É impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. É sem dúvida isto que desejam os socialistas, mas contra a natureza todos os esforços são vãos. Ou seja, não adianta se tentar. Foi ela realmente que estabeleceu entre os homens diferenças tão múltiplas como profundas, diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de força, diferenças necessárias, de onde nasce espontaneamente a desigualdade das funções. Esta desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, tanto da sociedade como dos indivíduos, porque a vida social requer um organismo muito variado e funções muito diversas, e o que leva precisamente os homens a partilharem essas funções é principalmente a diferença de suas respectivas funções. Ou seja, a desigualdade é boa, né? Quando as pessoas estão a serviço uma das outras, né? Para colaborar. Né? Então, por isso, e no final, quer falar? Não, e essa diversidade de dons que faz a igreja, gente. A igreja é isso, a igreja é comunhão de dons, né? Se pôr a serviço, né? Deixar essa ideia maluca, né? De igualitarismo e compreender que muitas vezes Deus
quer que você ajude aquela pessoa justamente porque ela não tem algo que você tem, e você não tem que ajudá-la como alguém que é muito bom, né? Vai lá e ajuda, né? Não, você está indo lá servir, fazer o papel de Deus ali, né? Com aquela pessoa. E uma coisa também, assim, só aplicar esse princípio aí, né? Da aceitação das desigualdades, que é algo inerente, é impossível, né? Algo que está muito falado hoje em dia, né? Eu já escutei outro dia lá um argumento da feminista, né? Para falar dela provar que há muita, como é que é? Que há muito preconceito, né? Com relação às mulheres, tanto nas universidades quanto no mercado de trabalho. Ela foi falar, não, porque segundo dado, não sei o que, né? E tal, né? Só existem 20% de mulheres entre os engenheiros, né? O resto é tudo homem, né? Então, não, exatamente. Aí você vai lá e pega o curso de pedagogia, tem 80% de mulheres, né? E 20% homens. Aí você vai no curso de direito, lá na minha sala, só tem mulher, né? Então, assim, começa-se a pegar dados soltos, né? Para afirmar supostas desigualdades e oposições entre classes, né? Porque homem e mulher não é uma classe, né? Mas para esse pessoal parece que é, né? Então coloca essa oposição entre classes para gerar justamente uma confusão social, vamos ficar odiando uns aos outros e começar a lutar pelas causas, né? Vamos lutar, vamos aqui, né? Né? Vamos lutar pelo nosso direito, né? E pronto, aí vira uma beleza, né? Então, assim, a gente entender com naturalidade, né? essas diversidades de dons aí, né? Porque se não houvesse diversidade, imagina que mundo horrível, né? Eu ser o Godoy, você imagina, eu ser o Godoy, não dá pra ser um negócio, imagina, o mundo dos comunistas é uma tristeza, né? Todo mundo é igual. Finalizando então, o que o Papa traz. A sugestão de leitura, leia o George Orwell, né? 1984, né? Muito legal. A solução definitiva é a caridade, né? Não existe, e o Papa fala muito assim da questão de que a solução final, para qualquer problema no mundo, não é possível você ter uma paz definitiva sem a religião, sem a fé, né? Sem que a igreja tenha voz, né? Tenha o seu lugar respeitado, né? Sem que Cristo seja o centro de tudo, seja o ápice de tudo, né? Seja o rei, nosso Senhor. E por isso mesmo a caridade é a solução definitiva, que é o próprio Cristo, né? É o amor. A gente falou muito disso, só para terminar. Então, as consequências da renovar para os movimentos sociais é que ela oficializou o pensamento da igreja, né? Deu origem aí a uma série de documentos papais que depois trataram de questões sociais, cada um a seu tempo, né? Porque as questões sociais mudam com o tempo. A gente não tem tão forte a questão operária, né? Não é tão forte hoje, mas nós temos outros problemas, né? É claro que o problema da desigualdade, da pobreza, da extrema pobreza ainda permanece. Então... Eu discordo, a pobreza no mundo diminuiu. Não, com certeza diminuiu, mas o Brasil ainda é um país pobre, né? Ainda tem pessoas que... mais rico do que já foi há 30 anos atrás. Não, com certeza. Mesmo o pobre de hoje é rico em relação à classe média de 30 anos atrás. O pobre de hoje tem muito mais recurso do que a classe média tinha 30 anos atrás. Sim. Que, só me desculpa Graças ao vocês, capitalismo. eu vou ter que me retirar nesse momento. A Godoy vai continuar. Já está acabando, né? Mas é isso. É isso. E então, no século XX, a gente vê um fervilhar de vários movimentos sociais católicos, de leigos que se organizam, né, como a gente aqui tenta fazer alguma coisa, mesmo que nós pequenos como somos, enfim, de tentar iluminar o contexto social político com a luz do Evangelho. Né? No século XX, a gente tem a Ação Católica, por exemplo, que surge muito forte. Eu esqueci de falar, né, antes da contextualização, Leão XIII foi precedido de uma série de movimentos sociais católicos, né, que tentavam socorrer os mais necessitados com a luz do Evangelho. Então, enfim, no século XX isso tem uma força muito grande por causa da renovada. Então é isso aí, o grande papo, Leão XIII. E é isso. E a Renovar é só uma encíclica da doutrina social da igreja. Isso mesmo. Mas é a mais importante? Não tem assim. É a mais importante, é a primeira, né? É a mais importante. Existe isso? Teve anteriores da doutrina social? Não, você não vai, isso aqui é o A doutrina social existe desde o Antigo Testamento, né? Desde sempre.
Só que ela foi sistematizada com o Leão 3, estruturada, para ter uma certeza disso. Aquele livrão, aquela escrito lá, é a partir de Leão 3. Qual escrito? Ele tem testamento, né? Das 500 páginas só da doutrina social da igreja. Ah, você está dizendo do Denzinger. Não, é o compêndio. O compêndio da doutrina social da igreja, ele foi feito Ele foi feito a partir de década de 90 ou 2000, acho que 2004. Mas com os escritos a partir de Leão 3. Na verdade, não. Na verdade, não é como que um somatório das encíclicas, não é. É um novo documento mesmo, sabe? Uma nova redação, mas com base nos documentos das encíclicas sociais. Entendeu? Além do renovado. Então, depois da renovada tem vários. Você entra lá no site desse endereço, a gente fez uns infográficos com os principais. A gente não terminou ainda, né? Então, é um processo contínuo, mas tem vários. Tem a renovada, tem a 40º ano, tem em resposta ao fascismo. Tem uma em resposta ao fascismo, que é a não havia uma visão, tem uma em resposta ao nazismo, comunismo. Ficou muito Obrigado. De acordo, eu até gostaria que você ouvisse, se eu estou certo. De acordo com o Papa Leão. Não, pelo amor de Deus, não sou critério de ser cristão. Não, para a gente discutir aqui. De acordo com o Papa, essa encíclica, a gente vê que o capital nada mais é do que o trabalho acumulado. Cada um trabalha de um jeito. Capital? Isso é adquirido. É o fruto do É o trabalho. fruto do trabalho acumulado, de uma vida. Às vezes você gasta uma vida.